Dia, meu nome é Brian e eu vou apresentar sobre o matemático Cardano. Bem, Girolamo Cardano nasceu em Pavia, na Lombardia, a 24 de setembro de 1501. Cardano era filho ilegítimo de Chiara Micheria e do jurista e doutor matemático milanês Fazio Cardano, que era amigo de Leonardo da Vinci. Ele cresceu em meio a maus tratos, doenças e outras coisas que eram da época, em que a medicina não era tão avançada para ajudar nisso. Apesar disso, ele mostrou uma inteligência muito precoce para os estudos. Ele era um grande astrólogo e mago já antes de provar a sua aptidão para as ciências naturais e a matemática. Em 1526, ele obteve o título de doutor em medicina na Universidade de Pádua, onde começou a exercer a sua atividade de médico em Cicolong e mais tarde em Pádua. E ele escreveu vários livros conforme a sua vida. Um deles foi um livro sobre jogos de azar, resolvendo vários problemas de enumeração e retoma os problemas levantados por Luca Pacioli. Bem, a obra de Cardano, contudo, só veio a ser publicada em 1663, depois de sua morte. Bem, ele relata na sua autobiografia de própria vida que ele era muito viciado em jogo de azar, como xadrez, essas coisas, ele era muito viciado. E sua cultura e sua poderosa inteligência permitiram-lhe escrever sobre os assuntos mais diversos. Então ele percebeu de que Niccolò Tartaglia conhecia a regra da resolução das equações de terceiro grau. Conseguiu ser dela informado sobre a promessa formal de não a divulgar. E quando se percebeu, ele fez rivalidade com o bolonhês Scipione del Ferro, que naquela época era muito normal ter essa rivalidade entre os matemáticos, que um queria provar sua teoria e que a teoria dele estava certa, e ficava nisso até que a teoria fosse provada correta. É, Bem, Scipione del Ferro já sabia a fórmula das equações de terceiro grau, só que ele nunca falou. Então, com esse incidente, ele ganhou em Tartaglia um inimigo mortal, que foi o Scipione, cujos escritos contribuíram para espalhar a lenda de um Cardano desonesto e corrompido. Em 1560, um golpe terrível o atingiu. O filho mais velho, acusado de ter matado a mulher, foi executado em Pavia. Em 1570, o Tribunal de Inquisição encarcerou sobre a acusação de ter tirado o horóscopo de Jesus Cristo, onde naquela época era muita heresia. O nome heresia é assuntos relacionados à igreja serem tratados por cientistas, pois a igreja, para eles estavam sempre certos. Sendo libertado, ele foi impedido de fazer conferências. Em 1571, ele ficou em Roma, estabeleceu-se em Roma, entrou nas boas graças do Papa e obteve dele uma renda vitalícia que conservou até a morte. Bem, ele faleceu em Roma no dia 21 de setembro de 1576. Como a matemática foi um campo que ele se destacou muito, em 1535 ele confrontou-se em concurso com Fior e, entretanto, descobriu por si só a fórmula quadrados e cubos são iguais aos números, cuja solução o Del Ferro descobriu primeiro, mas ele nunca revelou. Bem, essa solução foi requesitada por Cardano para publicação num livro em 1539. Mas Tartaglia recusou, uma vez que ele tensionava publicar ele próprio uma obra. Mais tarde, Tartaglia tornou-se amigo de Cardano, com o intuito de conseguir um posto na corte do Marquês del Vasto, e acabou por fornecer a fórmula, o nome da fórmula ficou Fórmula Cardano-Tartaglia. E depois desse prometer segredo, contudo, Cardano, após de ter descoberto que a decifração tinha sido efetuada em primeiro lugar por Del Ferro, e dada a manifesta antipatia que Tartaglia passou a dedicar-lhe, ele decidiu publicá-la num livro que, se você procurar, você vai achar, que é Artis Magnae Sive de Regulis Algebraicis Liber Unus, que é um livro de 1545. Bem, resumindo tudo sobre Cardano, ele foi um grande astrólogo, médico, filósofo e matemático italiano.
que nos proporcionou uma regra da resolução de equações de terceiro grau, que é usada até hoje, e esse foi o meu trabalho e minha apresentação.